Galera, hoje acompanhar um pouquinho do meu dia e aproveitar aqui, quero deixar algumas dicas para vocês. O que eu teria mudado se eu soubesse dessas dicas, dessas informações quando eu estava começando? Então, dicas importantes para você que está começando, para você conseguir ser constante nos treinos, constante nos resultados, não trazer lesões. Muitas vezes a gente cria atalhos achando que você vai chegar mais rápido, mas na musculação normalmente não tem atalhos. Então, bora conferir algumas dicas que vai ajudar você, principalmente que está iniciando, a ser constante na frequência dos treinos, de dieta e, claro, os resultados. Bom, galera, vamos lá. Você que está começando, que dicas você poderia... As primeiras que você precisa mais dar importância. Você que está iniciando, acho que a primeira coisa você vai ter que ter uma programação de quantas vezes você vai treinar. Então você precisa dessa organização. E eu sei que muita gente começa, cara, não, agora eu comecei, virou o ano, janeirão, agora eu vou fazer acontecer, vou treinar 5, 6 vezes na semana, e o cara começa na empolgação. Pode alguma semana ele tá todo quebrado, porque ele começou num ritmo de treino que ele não deveria, uma frequência de treino que ele não ia alcançar, não ia conseguir manter, e passa aquela empolgação, ele vai desestimulando e ele desiste, ele abandona. E muito importante você que está começando hoje, já começou e parou várias vezes. É muito comum isso. Então, por mais que você esteja num período de empolgação, não comece com metas muito audaciosas. Começa com o básico. Eu sugiro de 2 a 3 vezes na semana. Por quê? Esse período de empolgação ele vai passar. E depois o que vai falar mais alto é a disciplina. É você ser disciplinado de treinar. Então, se você começa naquela empolgação de 5, 6 vezes na semana, depois você abandona. Então, começa com uma meta menor, 2 a 3 vezes na semana. E você precisa criar hábito. Você vai levar aí cerca de 2 meses para isso começar a se tornar um hábito na sua vida. Você toda segunda-feira sentia a necessidade de ir para academia. Então você começou lá, aquela meta de 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Perfeito. A alimentação, você vai começar junto com a alimentação, né? As duas coisas precisam andar juntas. Não adianta você começar com uma meta que vai fazer uma dieta de atleta, baixíssimo carbo, só proteína e vegetais, ou só frango com batata doce, e daí vai passando os dias, você enjoa, passa a empolgação e você larga tudo. Então se você, por exemplo, acordava, tomava um café da manhã na frente da padaria da sua casa, uma coxinha com café, e você substituiria por um pão integral, que seja com peito de peru. Ah, pai, mas peito de peru não é bom. Pô, mas estava comendo coxinha. Ou ovos, uma fruta com whey, né? Você vai começando a limpar a sua dieta, mas coisas que não seja impossível para você. Aí você ia direto pro almoço. Aí você chegava no almoço e destruía. Aí você coloca uma fruta com uma dose de whey no meio da manhã. E daí no almoço você chega lá, você tá mais saciado, tá mais tranquilo, tá mais controlado, você não destrói no almoço. Só que daí você destruía no almoço e passava a tarde inteira sem comer, e você ia comer só à noite, e daí você novamente explorava a noite no jantar, comia o que tinha pela frente e tal. Então você vai mandar ali no meio da tarde, talvez um lanchinho, uma dose de whey com uma fruta, e você vai chegar na noite na janta, você não vai estar desesperado daquele jeito. Você come lá uma proteína, um grelhado, um arroz, uma salada, tá tudo certo. Então ali você já começa a organizar a casa. Depois você pode ir para uma dieta, né, um pouco mais, talvez mais restrição, uma dieta que seja um pouco mais difícil ali, né, tenha mais coisas, né, nutricionalmente falando, mais nutrientes, mas o primeiro passo é você organizar essa casa e fazer com que isso se torne rotina. Depois você vai para os próximos passos. Ô Beth, seguinte, tô gravando um vídeo para Max aqui. Ao longo do dia o André tá me acompanhando e eu trazendo algumas dicas aqui. O tema é o que você gostaria de ter ouvido se quando você começou você pudesse te dar uma dica. Então, basicamente, seriam dicas para quem está começando agora. Quem está começando a treinar, que vai entrar aí no projeto Promessas de Final de Ano, que ano que vem vai treinar. Que dicas que esse cara precisa. O que eu gostaria de ter ouvido. E o que você fala para quem está começando? Olha o que eu falei já até aqui. Sobre treino, o cara começar numa frequência baixa, 2, 3 vezes na semana, que às vezes o cara começa empolgado, 5, 6 vezes na semana, depois desiste. E o cara começa a querer fazer uma dieta já super radical e ele não consegue ter aderência. Então, começar ajustando o básico, tanto em treinar 2, 3 vezes na semana, e daí se adaptando, e uma dietinha assim, dar uma ajustada na casa, que foi o que a gente fez até agora. Mas eu queria uma dica tua agora. Cara, assim, a maioria da galera hoje em dia, ou antigamente, queria sempre ser grande, né? Então, uma coisa muito ruim que aconteceu comigo por eu não ter informação foi eu perder a minha linha de abdômen. Por quê? Muita gente na academia falava que a gente tinha que comer demais e treinar demais. E isso não é verdade. Você comendo de acordo
com o que o seu corpo precisa para aquele gasto calórico diário que você está ofertando a ele, em relação ao seu dia a dia mais o seu treino de musculação, você vai conseguir ter uma evolução física muito boa e não vai acontecer o que aconteceu comigo, que é muito difícil de reverter, que é perder a linha abdominal. Isso para um atleta de fisiculturismo, perder a linha abdominal é praticamente ficar fora das classificatórias de um campeonato. Essa é uma dica assim, basicona do que eu tô falando em relação à alimentação. E outra dica que eu dou é principalmente com treino, pra rapaziada que tá começando agora, principalmente pros jovens que gostam de treinar muito pesado, pra darem uma maneirada, esperarem um pouquinho, tempo ao tempo, que a força vai vir naturalmente, não ficar forçando, que eles vão acabar se machucando e prejudicando de repente uma carreira super promissora por falta de cuidados com o treino ou até mesmo um ego elevado ou uma disputa idiota na academia. Isso é uma coisa que eu daria de toque pra mim quando eu comecei. Eu faria a mesma coisa. Eu fiz algumas besteiras, hein? Fizemos, né? Porra, eu chegava mal, aquecia, já jogava o peso do supino lá pra conseguir erguer maior carga, meio movimento, e daí o cotovelo já grita e já vai. Eu tenho tendinite patelar, eu tenho epicondinite no cotovelo, eu tenho o ombro zoado, eu já fui chamado de barriga de cadela várias e várias vezes, porque quando comecei não tinha direcionamento. E aí comia, tomava shake por cima e aquilo virava uma lavagem dentro da barriga e eu acabei perdendo o meu abdômen. Você acordou de madrugada pra comer, pra não catabolizar? Caralho! No meio da madrugada eu deixava um hipercalórico, tomava no meio da madrugada pra não correr o risco de catabolizar. Cara, eu chegava atrapalhava o sono exatamente, pra mandar um shake, deitar e ficar rotando aqui de cima. Eu acordava às 5 horas da manhã, fazia uma refeição, deitava, dormia, acordava às 9 e comia de novo e ia trabalhar. Isso porque, tipo assim, eu tinha acabado a última refeição meia-noite, 1h da manhã, aí era mais ou menos isso. Meia-noite, 1h da manhã, aí eu contava 3 de novo pra acordar, pra comer, pra contar mais 3 pra comer e aí acordar de verdade e trabalhar. Isso são coisas de pessoas das antigas que não aconselhamos a vocês fazerem mais isso, pelo amor de Deus, que não tem necessidade alguma disso. Obrigado, Pacho. Muito obrigado de coração por tudo. Uma dica sobre o stiff para quem tá começando, rapaziada. Pra quem tá começando? Não, o stiff não é pra quem tá começando. Boa dica. Galera, final de ano, dezembrão, muita gente vai fazer aquelas promessas de começar a treinar. Então eu sei que logo vai ter muita gente aí em janeirão começando a treinar, né? Colocando ali os projetos em dia. Muita gente que nunca treinou e vai iniciar. Muitas pessoas que pararam faz muito tempo e vão voltar. Então, pedir pro Zanca, Nescau, Eric, a gente trazer algumas dicas para quem vai começar a treinar, para quem vai colocar o projeto aí em dia e vai realmente começar a treinar, fazer dieta. Então, o que se sugere aí, Eric? Eu dou as dicas de vocês. Acho que a primeira coisa, se quer levar a sério mesmo, é procurar uma orientação, né? Tanto de treinamento quanto de planejamento alimentar, porque médico, que assim você vai conseguir começar da melhor forma. Então, acho que o primeiro passo seria esse, né? Certeza. Um bom direcionamento, senão você vai ficar rodando ali, perdendo tempo e não chega em lugar nenhum. Nescauzinho. Então, acho que depois dessa orientação, quando você vai ter uma orientação sobre treino, sobre dieta, tudo, acho muito bacana a pessoa mergulhar, sabe? Estudar por conta, saber um pouco mais sobre nutrição, sobre treino. Isso aí faz com que você se aprofunde mais e tenha dúvidas também para tá debatendo com o profissional que vai estar te auxiliando. Então ter um entendimento do que você está fazendo, né? Que caminho está indo, isso é legal. Zanca. Vocês falaram tudo, né? Eu indico banho. Toma banho pra ir pra academia, tá, gente? Que calor, leva um desodorante, leva uma toalhinha. E pelo amor de Deus, verãozão, academia cheia, vocês fedendo da academia, não tem como. Então, por favor, tomem banho, tá? É antes da academia mesmo, porque tem gente que fala assim, vou tomar banho só depois. Ninguém merece essa caatinga do lado, tá? Ninguém merece. Então você que tá indo pra academia agora, saiba,
todos tomam banho para ir. Mas você não cometeu esse erro no começo não, né? De jeito nenhum, filho. Eu ia cheirosinho. Brincadeira, gente. É uma fase importante você iniciar, você tomar essa iniciativa. Acho legal a galera colocar um objetivo próximo, assim, como verão, carnaval. Só que realmente comece a olhar isso como saúde, como algo, um estilo de vida bacana para você seguir, né? Porque é muito bom se cuidar, muito bom você ter uma rotina ativa. Você vai ver que outras áreas da sua vida vão começar a ir melhores, né? No decorrer do tempo, você se torna uma pessoa mais disciplinada. Então, além do banho, entra com a cabeça não só com um objetivo curto ali, mas realmente querendo conhecer e adotando isso como estilo de vida. Alguns pontos importantes. Quando você decidir que vai começar, você vai estar naquela empolgação, promessa de final de ano e iniciou empolgadão. Mas essa empolgação ela vai durar algum tempo e depois quem fala mais alto é a disciplina. Por isso que muita gente vai começar e não vai dar continuidade. Então, assim, algumas coisas para facilitar a tua vida. O local onde você vai treinar. Às vezes você escolhe um lugar que você gostaria muito de treinar, mas às vezes é muito longe da tua casa, ou muito longe do teu trabalho. Então, de preferência, pegue algum lugar que não seja muito longe da sua casa ou do seu trabalho. Porque quando bater aquele desânimo, a chance de você deixar disso, você ter que percorrer ali um longo caminho, é maior. Aqui no local você tem afinidade ali com o professor, ou algumas pessoas que você tem alguma afinidade, com os amigos que já treinam por lá, que vai gerar ali, né, uma conexão. E isso também vai facilitar na hora de você continuar os treinos. Coloque metas que não sejam muito audaciosas no início. Vou começar com 2 vezes, 3 vezes na semana seria o máximo para você dar o início. Não, vou começar 5, 6 vezes na semana. Você vai começar de início, vai começar a ficar todo dolorido. E quando passar esse encanto, essa empolgação inicial, a chance de você parar é maior. Eric, me conta, quando você iniciou, o que você fez de errado ali? O que você errou no teu início que você recomenda para a galera não errar? Tudo? Comecei tudo errado. Dá um exemplo. Mas na academia, você fala? Academia, dieta ali. Cara, na academia é engraçado que eu não tinha uma noção, mas eu sabia que tinha que comer proteína e carboidrato. Então eu tava na escola ainda, e eu lembro que no intervalo da escola eu saía, ia na cantina e comia esfirra de carne. Porque eu via assim, proteína e carboidrato, tá ligado? Coxinha tinha ali, então era assim, bater os macros não, que eu não tinha macro, eu só ia comendo essas coisas. Mas você engordou? Engordei pra caralho, fiquei barrigudo e magro. É pior não deu bom. É porque na verdade quando eu comecei, eu começava mais pra ir pra festinha, né? Começava mais pra dar aquele pumpzinho pra ir pra festinha, então eu treinava braço, peito, costas mais ou menos, perna, eu treinava perna. Nescau, o que você fez de errado? Acho, eu diferente do Eric e do Zanca, eu comecei tarde a treinar, comecei a treinar com 23 anos. Então já estava praticamente no último ano de faculdade, no segundo curso. Então eu já tinha estudado sobre um pouco de dieta, um pouco de treino. Então eu tinha teoria, mas eu não tinha prática, entendeu? Eu botei a teoria em prática e eu tive sorte também de quando eu comecei a treinar, boas pessoas ali, bons parceiros de treino que me ajudavam ali e tal, né? Aí depois, lógico, me aconselharam a tomar umas coisas, mas eu me mantive firme e tal. Você falava mal dos bodybuilders, né, cara, que eu sei. Falava muito mal, cara, não gostava. Você falava? Ele falava mal? Falava, porque eu sabia, né, que pra ficar grande, do jeito que os caras eram, eu tinha que tomar alguma coisa. Eu não queria, né, queria ser natural, tal, aquele shape, o cara consegue ter músculo, mas consegue correr, consegue jogar um futebol no final de semana e tal. Jogador, a cara dele de boleiro. E depois ganhando massa magra, eu continuei jogando, aí voltava do jogo tudo arrebentado, tudo machucado. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui na musculação. Primeiro ano do Nescau, escuto isso. Natural. Ganhei 20 quilos, cara. 20 quilos, do 6º mês ao 12º mês. Aí sentiu que ficou um pouco mais pesado pra jogar futebol. Não tava entendendo. Zanca, você fez alguma coisa errada no teu início? Meu Deus do céu. Faz até hoje. Cara, mas eu era um moleque, né, muito empolgado, eu comecei a treinar ali dos meus 14 para 15 anos. Só que eu sempre fui muito competitivo, então tudo que eu pegava para fazer eu queria competir. Então o único meio de competir que eu encontrei no começo foi nos campeonatinhos de supino que tinha na cidade, campeonato de agachamento. Então eu lembro que eu rodava os bairros, cara, academias que faziam esses campeonatos internos, e eu ia, sabe, para ganhar um pote de whey e tudo. Então assim, eu errava, cara, no excesso, entendeu? Eu tinha muita empolgação, queria treinar demais. Eu era do Muay Thai, né? Então eu fazia um treino de Muay Thai, fazia o treino de musculação depois da aula,
né? Sendo que na aula eu jogava bola, né? Fazia um montão de coisa, saía da aula, fazia um treino de musculação e depois fazia mais uns 2 treinos de Muay Thai. Então eu errava mais na empolgação. Você viu massa muscular no início? Não. Por que será? Eu fiquei mais Por que mal. será? E aí que eu comecei a entender, falei, cara, e assim, eu vou falar aqui, né, que a intenção de todos aqui no começo é as menininhas, né? Então você que tá vendo aí também tá entrando na academia por conta disso, vai ficar mais fortinho e tal. E eu percebi que os caras da musculação pegavam mais mulher do que os caras do Muay Thai. Eu falava assim, eu tô no lugar errado. E aí eu comecei a largar, abandonar o Muay Thai. Cara, gente, eu apaixonei na musculação mesmo, eu vi que eu levava mais jeito para aquilo, tinha uma boa genética. E quando eu decidi realmente focar, estudar sobre a musculação e tudo, eu comecei a desenvolver muito rápido. Eu também fiz a minha primeira competição com 16 anos, foi natural, né? Aí eu perdi, falei, não quero ser mais natural. Mas eu pequei muito no excesso, cara. Eu acho que até, não só no começo, né? Bem depois, eu sempre pequei no excesso. Então, ó, temos 3 exemplos aqui. Um que fez dieta sem orientação, engordou e não ganhou massa muscular. Comi esfirra. Um que treinava demais, musculação, Muay Thai, mais futebol e não deu resultado. E um cara, ó, colocou ali um pouco da teoria que a gente tinha aprendido e em prática ganhou 20 quilos. Então, galera, busque orientação. Se você puder ter um nutricionista, ter um treinador, ter uma academia que tem alguém para direcionar, vai ser importantíssimo para você realmente não perder tempo, começar a ter resultado de uma maneira segura. Se você não tiver condições, às vezes só tem a condição de pagar a academia, não tem condição de investir num profissional, todo mundo aqui tem canal, eu tenho meu canal, o canal da Max, a gente traz dicas, tenta trazer orientação, hoje tem muita orientação. Então busque orientação para você seguir ali o caminho ali, construir uma base muito bem construída e se manter firme, se manter o ano todo treinando, evoluindo de forma segura, saudável, é isso que a gente busca. Se você vai colocar isso aí em dia, vai colocar essa promessa para acontecer em 2026, busque essa orientação e sucesso aí. Treino com segurança, bem orientado e muito resultado para vocês em 2026. E tomem banho, tá? Por favor. Desodorante também, toalhinha, não esquece. Galera, reforçando o que o Beth falou, em relação a você dominar a carga, você não se preocupar em cargas altas e fazer aquela coisa mais por ego, uma das principais coisas que vai ter que fazer quando você entrar na academia é você aprender a executar o exercício. Então você está iniciando agora, a tua maior preocupação tem que ser aprender a fazer um bom agachamento, a aprender a fazer um bom supino, a aprender a fazer uma remada curvada, aprender a fazer um terra, dominar isso. Você só vai pensar em subir carga quando essa execução estiver limpa, muito bem feita. Você consegue desenvolver isso rapidamente, mas você vai ainda lapidando isso ao longo dos anos. Então, se você está numa academia, por exemplo, sozinho ali, está meio perdido, uma dica que eu te dou, filma as suas execuções e pega, meu canal tem muito isso, vídeo de execução. Você coloca lá Pacho, remada curvada, você vai achar um monte de coisa. Pacho, agachamento, você vai achar. E você se preocupa em filmar a sua execução, coloca uma garrafinha de água no chão, o celular de lado com você, filma a sua execução e depois você vai assistir e comparar com a execução de um exercício de alguém que realmente domina e está fazendo muito bem feito. Você vai aprender muito com isso. A hora que você vê a sua execução, você só de olhar, você vai falar, nossa, que agachamento feio esse aqui. Você já vai ver movimentos, erros, e você começa a aprender muito com isso. Eu, quando comecei a gravar vídeos pro canal, eu ia ver às vezes alguma execução e falava, nossa, isso aqui não dá pra postar não, sabe? Eu fazendo sem espelho, sem ter uma noção. Isso já me ajudou a aprender muito, a melhorar minhas próprias execuções. Então filma e se enxerga. E vai lapidando essas execuções, melhorando cada vez mais. Isso aí, galera. Chegando em casa agora e encerrar as dicas pra vocês. Olha só. Então você já tá dominando a carga, tá dominando a execução do movimento. Agora a gente vai começar a se preocupar em progredir essa carga. Então você já faz um ótimo agachamento, 10 kg cada lado. Você vai tentar agora chegar no número maior de repetições. Então digamos que você está fazendo 10 kg cada lado bem feitinho, 10 movimentos. Semana que vem você vem, tenta ainda aperfeiçoar esse movimento, 12 execuções. Passou mais uma semana, está fazendo 14, 15 movimentos, agora você coloca um pouquinho mais de carga. 12,5 cada lado no seu agachamento. E semana a semana você vai limpando o movimento e tentando progredir repetições. Quando você chega ali perto de 12, 14 movimentos, 15 movimentos muito limpos, você sobe repetição, você sobe carga. E você vai semana a semana tentando fazer algo melhor, seja em carga, seja em número de repetição e sempre dentro de uma execução cada vez mais limpa. Então isso que é algo que vocês vão levar para sempre. E para a gente encerrar, o pessoal que começa vai perguntar muito, Pacho, que suplementos eu posso começar a usar? Vou indicar 2, que seriam os básicos para você que está começando.
creatina e whey protein. Whey protein, por quê? O whey protein vai facilitar a sua vida. Então você tem lá o café da manhã, o almoço e a janta. Você coloca as refeições intermediárias, que às vezes você não consegue parar. Meio da manhã, um whey e uma fruta. Ali, meio da tarde, um whey e uma fruta. E a creatina, que é aquele suplemento que é o que tem mais estudos científicos, mais comprovações, que você vai usar desde quem está começando a academia, pessoas que não treinam, terceira idade, tem muitos resultados ali comprovados, seja em ganho de massa muscular, recuperação e também estudos recentes que mostram pessoas ali que melhoram a questão de cognição e tem tido resultados excelentes em relação a mal de Alzheimer, demência, são produtos que dentro da cognição cerebral têm se mostrado efetivos também para isso. Então, 2 produtos aí excelentíssimos que eu não deixaria de fora, desde o nível mais iniciante até o nível mais avançado. Se você gostou do vídeo, comente para mim e fala, Pacho, gostaria de entender sobre isso. Preciso ter uma noção melhor sobre isso aqui. E a gente vai estar lendo seus comentários e a sua dúvida pode ser o tema do próximo vídeo. Valeu!